Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos comentar o teste de curvatura realizado pelo Bruno Alves do canal Mistérios do Mundo. É um teste bem interessante, onde ele filmou um farol a 46 quilômetros de distância. E nós vamos discutir aqui todos os aspectos relacionados à curvatura, o que faz ocultar os objetos, em cima daquilo que a gente já tem dito em vários vídeos, a questão das camadas atmosféricas, a questão do espelho, da miragem inferior, do espelhamento, da linha do horizonte. Enfim, para a gente entender tudo o que acontece nessa questão da ocultação ali no horizonte. Portanto, eu peguei as imagens capturadas pelo Bruno e estratifiquei ela em 4 faixas, em 4 níveis de estudo que a gente tem que fazer para a gente poder entender o que está acontecendo ali no horizonte, por que está ocultando. Então, a primeira faixa é que esconde a base e que o pessoal que defende o globo imagina ser uma barreira física que faz a ocultação. A segunda faixa é que está entre a linha vermelha e a linha amarela, é a faixa reflexiva da banda superior, dessa faixa superior, e, portanto, as duas é que fazem a miragem inferior, portanto, o objeto real é capturado pela faixa número 3 e a faixa número 2 reflete essa faixa número 3. E, por fim, a faixa número 4, que é acima de todas elas, que não tem mais a miragem, você não percebe mais a miragem porque o objeto já saiu do ângulo de reflexão e, portanto, tudo que é visto ali é visto por refração. A luz vai desviando nas camadas, afastando da normal por conta das camadas mais densas estarem em cima e menos densas estarem embaixo, porque está formando miragem inferior com reflexão total, que tem que ser dessa forma para acontecer o fenômeno da miragem inferior. Já mostramos isso nos vídeos anteriores. Então, a faixa superior é aquela faixa que vem, a luz traz tudo que tiver ali por refração apenas. Então, tudo que é visto ali acima dessa linha azul, que representa a faixa número 4, ele sofre apenas compressão, ele não sofre reflexão. A reflexão que produz a miragem é dado nessas duas faixas 2 e 3, enquanto a primeira é onde esconde a base, e aí forma aquela linha da água que o pessoal que defende o globo pensa que é onde está passando a curvatura do globo. O globalista, por ignorância ou má fé, pensa que a linha vermelha é onde está passando a linha do horizonte. Mas a linha que fica na altura dos olhos não é a linha vermelha, é a linha amarela. É justamente a linha que faz a divisa entre o espelhamento, ou seja, entre o objeto real e o objeto espelhado, produzindo ali a miragem inferior. Aquela linha divisória, que é representada pela linha amarela, aquela linha é onde está passando o horizonte verdadeiro. E ali você pode afirmar que o horizonte está sempre no nível dos olhos. Diferentemente de alguns aí que defendem o globo, que dizem que quando você sobe, principalmente quando você está no avião, pessoal que usa instrumentação de voo, que diz que o horizonte está sempre mais baixo e isso representaria a curvatura da Terra. Tem até o vídeo aí de um piloto comercial da Austrália que ele tenta refutar a Terra plana, que ele tenta argumentar a curvatura com base nessa argumentação, mas ele desconhece que lá no horizonte sempre vai ter aquela linha divisória que está acima da linha da água, portanto é ela que está no nível dos seus olhos e não a linha inferior da água, o que leva eles a pensarem que aquilo ali foi produzido pela curvatura da Terra, quando na verdade foi produzido pela refração, que mantém a linha do nível dos olhos nessa linha intermediária das bandas de reflexão e refletida. Dito isso, nós temos agora que analisar como se comporta a luz em cada uma dessas faixas. Então, a primeira faixa que esconde a base, que sempre o mal intencionado vai dizer, olha, é a curvatura da Terra, não estou vendo a base. Prolonga a base para ver. Se eu prolongasse a base, ela teria que estar ali. Se a Terra fosse plana, eu teria que ver a base. Mas é óbvio que você não vai ver a base se a luz não chega no teu olho. Então, na primeira faixa é onde está representado por esse raio em vermelho que sai dessa primeira faixa. Ou seja, para não carregar o desenho, nós pegamos apenas um ponto. Mas dentro de toda aquela faixa, a luz está saindo ali praticamente na horizontal da camada e, portanto, ela está muito próximo já do ângulo limite de 90 graus e vai sofrer reflexão. Como ela entra praticamente rasante a camada, ela é a primeira a sofrer reflexão. Quanto mais baixa a altura do objeto, portanto, essa primeira camada, essa primeira faixa é a que está mais baixa entre todas as outras, ela vai ser a primeira que vai entrar no ângulo de reflexão, que é o ângulo de 90 graus, próximo ao limite de uma camada com outra, portanto, ela vai sofrer a reflexão primeiro e vai passar por sobre o observador, conforme está mostrando aqui no esquema. Então, quando você vai para a segunda faixa, a luz que vem dessa segunda faixa já vai sofrer uma reflexão mais perto do observador. E após a reflexão, ela ainda segue por sobre o observador. Por isso você não vai ver nada que esteja nessas duas faixas.
Você não vai ver nem a base e nem essa parte onde vem a reflexão da parte superior. Portanto, o desvio da luz está estritamente ligado à distância que o observador está do alvo. Se a luz vem de uma parte mais baixa, ela está vindo mais próxima, paralela à camada. Então, ela vai sofrer reflexão mais rápido que a que vem do topo. Porque a que vem do topo, ela vem com inclinação muito maior. Então, ela consegue percorrer mais as camadas, por isso a reflexão que vem mais de cima, ela acontece mais próximo do observador, aquele espelho está acontecendo mais próximo. E aquela reflexão da base que já aconteceu, o observador não vai conseguir ver, porque ela vai passar muito sobre a cabeça dele. Então nós temos a luz vindo da primeira faixa e da segunda faixa, que ninguém vê nada, porque eles estão passando sobre o observador, conforme a gente está mostrando aqui no esquema. E em seguida vem a linha do horizonte, que está no nível dos olhos, que não é a linha da água, é essa linha que é o horizonte real, que ali sim, a partir daquele horizonte, você começa a ver as coisas. Ali é onde vem a reflexão que chega no observador. Portanto, tudo que vem dessa terceira faixa vem até o observador e também vai sofrer uma reflexão bem mais perto dele. E essa reflexão vai ser manifestada na faixa número 2, que é a faixa que você vê as coisas tudo de ponta cabeça. Você vê o barco invertido, você vê a ilha invertida. Nós estamos vendo aqui a ilha com sua parte invertida, que é justamente a representação dessas duas faixas 2 e 3. E se essa miragem inferior estivesse ocorrendo com as camadas do globo, ou seja, mais denso embaixo e menos denso em cima, a miragem inferior jamais poderia acontecer dessa forma, porque nas camadas do globo a luz teria que estar saindo do menos denso para o mais denso, sofreria a reflexão e depois seguiria do mais denso para o menos denso até chegar no observador. Portanto, ela teria uma inversão diferente da que acontece na Terra plana. Conforme eu já até mostrei na comunidade uma vez como é que seriam essas inversões das miragens inferiores com as camadas do globo sobre uma esfera. Então, a observação seria completamente diferente. Aquilo ali que a gente está vendo jamais poderia ser representado com as camadas do globo. Portanto, o globo tem que se adaptar à realidade. Que veríamos rotineiramente seria justamente a Fata Morgana, as coisas de ponta cabeça, suspensa no ar. E você não vê isso, você vê o objeto real e o objeto invertido embaixo. E isso não aconteceria se fosse com as camadas do globo. Ou seja, se você for colocar o que foi observado e comparar com o modelo, ele não vai se encaixar, porque ninguém está vendo nada de ponta cabeça. Apesar de um rapaz outro dia fazer um vídeo aí mostrando que isso acontece, ninguém está dizendo que isso não acontece. O que falamos é que isso é raro. Ninguém vê as coisas de ponta cabeça com o objeto real embaixo. Você vai no lago, você vai na rua, você vai em qualquer lugar, você vai ver a miragem inferior, com o objeto real em cima e a imagem invertida embaixo. Se o contrário acontece, é porque a atmosfera é dinâmica, mas isso acontece em situações raras. Ninguém está vendo aqui a ilha invertida acima da própria ilha, mas a ilha real acima de sua própria imagem invertida. Agora vamos analisar aqui a faixa número 3, porque essa faixa ela tem uma característica especial, porque dessa faixa, tudo que está dentro dessa faixa número 3, o observador vai receber a luz que vem de um mesmo ponto, só que passando por dois caminhos diferentes, que é a luz que vem pelo caminho que faz o observador ver o objeto real e, ao mesmo tempo, ela percorre outro caminho que sofre reflexão e volta para o observador, vendo ele com a sua imagem invertida. Então, sempre dentro dessa faixa, cada ponto ali, a luz vai sair em dois caminhos diferentes e vai chegar ao observador. Por isso que forma a miragem inferior, porque você está vendo uma luz que vem trazendo um objeto e você está vendo uma luz descendo as camadas, sofre reflexão, segue para o observador agora subindo nas camadas e por isso ele vai ver a imagem daquele objeto invertida. Então ele está vendo para o mesmo ponto dois raios de luz. Então toda aquela faixa você vê dois caminhos de luz chegando até o observador. E agora chegando na última faixa, número 4, que é onde está o topo da ilha, o observador vai enxergar o topo da ilha por refração. Ela vem descendo as camadas, afastando da normal, portanto, ela vai abaixar a imagem, ou seja, você está vendo algo de altura inferior àquilo que é realmente. É óbvio que acima dessa faixa nada vai se esconder. E é dessa faixa que a luz vem numa inclinação muito maior, porque o topo da ilha está bem mais alto. Então, quando o observador não vê esse topo sendo refletido, é porque o caminho que a luz fez naquelas camadas não foi suficiente para ele atingir o ângulo limite e entrar rasante nas camadas e sofrer reflexão. Portanto, ele consegue ver por refração apenas. Mas se você imaginar que a ilha está mais distante do observador, pode ser um navio também, a mesma ideia serve, você vai perceber que esse ponto que está mais alto por perspectiva vai abaixar, então a luz do mais alto agora vai entrar naquele ângulo de reflexão, porque ele está mais longe.
Como apesar dele ser mais alto, ao afastar, aquele pedaço que estava no topo e não sofria reflexão, ele vai passar a sofrer também reflexão. Portanto, quanto mais longe você vai se afastando, mais aquela parte superior vai entrando da faixa 4 para a faixa 3, da faixa 3 para a faixa 2, e assim sucessivamente até chegar numa distância que você não vê mais nada. Ou seja, as faixas 1 e 2, que é onde a luz já sofreu reflexão, segue nas camadas subindo por sobre o observador e o observador não consegue mais ver. Portanto, mesmo que o objeto estava sendo visto, à medida que ele vai se afastando, a luz vai tendo condições de entrar rasante na camada e sofrer reflexão. Por isso que o navio some lá no horizonte, fazendo aquele espelhamento, depois ele começa até mesmo como se estivesse flutuando. Aquilo ali já é a própria reflexão do céu acontecendo, porque o navio não tem tamanho para cobrir o espelho, conforme a gente vê aqui nessa ilha, porque o espelho ele é inferior à altura da ilha, então a ilha consegue rebater e esconder o espelho. Mas se você está fazendo análise de uma distância bem maior, essa altura vai subir, quer dizer, essas faixas vão ficando cada vez mais altas, por isso que o Sol e a Lua, as estrelas vão entrar também dentro delas, e eles também vão ser ocultados. E se o objeto não tiver altura suficiente, você vai ver como se ele estivesse flutuando ali naquela faixa. Portanto, meus amigos, esses eram detalhes que eu ainda não tinha abordado de forma mais minuciosa, que são de demasiada importância para a gente poder entender o que realmente está acontecendo no horizonte, conforme o que está sendo observado. Então, pelo bem da verdade, muito obrigado, fica com Deus e até a próxima.